Gente, tudo bem? Qual a relação entre a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos em 2016, a campanha do Brexit, que teoricamente retirou o Reino Unido da zona do euro em 2016, o cenário do resultado eleitoral na Itália de 2018 e da Hungria em 2018? Bom, este é o tema do livro do jornalista italiano Giuliano da Empoli, Engenheiros do Caos. Quem são os engenheiros do caos? Na análise do Giuliano da Empoli, os engenheiros do caos seriam os assessores, estrategistas ou técnicos que estão por trás destas eleições que o escritor analisa. Qual a lógica que tem nisso, nessa situação? Vamos lá, no caso da Itália, que é considerado uma espécie de laboratório do que o autor denomina de tecnopolítica ou pós-ideológico. Por que pós-ideológico e tecnopolítico? Porque ao invés destas disputas políticas, como historicamente são caracterizadas a partir de ideias e projetos apresentados por grupos sociais, seja em níveis municipais ou gerais, regionais ou nacionais, nesse cenário em que a digitalização da política se torna o eixo, se torna central, o que o autor denomina de disputas tecnopolíticas ou populismos de direita, ou também disputas pós-ideológicas, elas usam informações de milhões de pessoas que estão disponíveis em redes sociais. É claro que na base disso tem um debate da validade, que princípio, que preocupação existe nisso, ou que sentido tem. Na medida em que as pessoas disponibilizam seus dados nas redes sociais, elas não autorizam para que seja usado por outras pessoas de modo devido ou indevido, como se apresenta. É este o sentido, por exemplo, do que aconteceu com a Cambridge Analytica a partir de 2018. A Cambridge Analytica é uma empresa de Big Data que passou a pegar dados de grandes empresas, como é o caso do Facebook, e comercializar ao seu critério, ao seu interesse. Esses dados, na medida em que eles são utilizados e passam a direcionar mensagens para esses grupos, essas organizações políticas, essas coligações, elas passam a direcionar determinados interesses, elas passam a construir campanhas com esses dados que essas pessoas não autorizaram. Então existe esse grande debate em nível internacional. O que é que interessa para a gente pensar eleições e mídia em tempos de digitalização das redes sociais, em tempos em que um número crescente de pessoas tem acesso às redes sociais, mesmo que em muitos casos esse acesso seja por telefonia pré-pago, que limita também as condições de acesso. Ainda assim, o que é possível a gente relacionar no estudo do escritor Giuliano da Empoli é que esses diversos casos, eles são estruturados basicamente no que se denomina de disputas políticas a partir do cenário digital. Então o debate propriamente de projetos fica em um segundo plano. O exemplo mais concreto que o autor dá é o caso da Itália, o chamado Movimento 5 Estrelas, que teoricamente surge lá em 2009, ele vai se consolidar e se apresentar como uma alternativa de governo na Itália a partir de 2015, 2016, até se tornar o partido mais votado de 2018 e 2019. Ele se estrutura como uma empresa em que não está em jogo a lógica de projetos, mas as pessoas entram por alguma conveniência e o processo de recrutamento dos participantes do grupo, inclusive, se dá basicamente a partir dos grupos de interesse na internet. Então essa promessa que eles fazem de que o cidadão comum é que vai decidir, essa promessa que eles fazem de que a democracia direta, e aí a grande crítica que esses grupos chamados populistas de direita fazem no mundo, a democracia
e aos sistemas de representação política tradicional, se segura nessa referência. Eles prometem uma democracia direta através da internet. Vamos lá. O que o autor apresenta nesse estudo, e que é uma referência bibliográfica muito importante, porque é um livro, digamos, com leituras, com diálogos em inúmeros países do mundo, praticamente em todos os países europeus, e no Brasil também, não é? A gente já é possível, em busca na internet, encontrar muitos diálogos, conversas e debates, inclusive entrevistas com o autor, disponíveis para acesso. Tem uma relação muito direta com o caso brasileiro. Porque é a lógica de como a gente, nesse momento, tem uma CPI de fake news no Congresso Nacional, e um grupo organizado, apresentado e caracterizado como Gabinete do Ódio, que de fato usa determinadas informações para construir imagens, para disputar modos de pensar e para apresentar determinadas ideias a partir da internet, em um processo teoricamente acessível, mas que a gente sabe que envolve milhões, que envolve bilhões em alguns casos. Então a pergunta que você pode fazer, no caso dos estudos do jornalista Giuliano da Empoli, é de que estas diversas experiências, elas têm em comum algumas características. A primeira delas é que, na base social desses diversos casos analisados, há uma crise econômica, há uma dificuldade, uma perda de poder aquisitivo, uma perda de direitos sociais, e no caso da Europa e dos Estados Unidos também uma perseguição aos migrantes, o que é muito trágico do ponto de vista humano, é óbvio, não é? E também uma outra realidade, que é o descrédito da política. É uma tentativa de dizer: desacredite dos partidos tradicionais e vamos pensar outras formas. O problema é que a maneira como esses grupos pensam é que é questionável. E o autor consegue, enfim, fazer uma boa síntese, um bom estudo associativo, que é fundamental que a gente leia. Fica a dica, se liga aí, este comentário é uma tentativa da gente dialogar com fenômenos internacionais da política, das relações entre mídia e eleições, e que são atuais, e é fundamental que a gente entenda, porque este também é o caso brasileiro, que a gente vai ver em um próximo comentário. Se liga aí, confira nos textos, nas leituras, nos vídeos que a gente compartilha, e vamos dialogar. Conversar é preciso. Fique com a gente.